Olá pessoal, Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta, que é a nossa última aula de modelos de regressão, de ajuste de curvas. E espero que vocês tenham gostado desse tópico, ele é bem legal, Você vê esse relacionamento matemático entre covariáveis, entre variáveis físicas, enfim. Imagino que muitos de vocês já devem ter visto isso, mas não se perguntavam, Como é que constrói essa reta, essa curva? Por que que é esta curva e não outra, que resume a minha nuvem de pontos? O que a gente concluiu aqui? Que todos esses ajustes dessas curvas vêm pela minimização da função desvio, Ou seja, a gente precisou minimizar sempre essa função desvio para poder construir as nossas melhores curvas. E para fechar esse tópico, a gente vai ver a regressão linear múltipla, que também segue esse princípio, tá? Então, primeiro, antes de eu definir a regressão linear múltipla, vamos tentar entender com o que a gente trabalhou até então. Bom, a gente trabalhou sempre, até então, com os modelos de regressão linear simples e modelos de regressão polinomiais mais gerais do que a simples. A gente trabalhou sempre com uma única variável resposta y e uma única variável explicativa independente x, E essa variável x, ela entrava para o modelo, ora numa estrutura linear, ora numa estrutura quadrática, cúbica, enfim, que a gente viu lá na regressão polinomial. Mas às vezes você pode se perguntar o seguinte, às vezes essa variável y, ela é explicada por mais de uma variável x. Uma variável x1, x2, x3, por exemplo. Então, sei lá no trabalho 4, que eu já montei, tem a área da superfície corporal que está sendo explicada pela altura e pelo peso do indivíduo. Então, não daria para ajustar um modelo de regressão linear simples, nem tampouco modelos de regressão polinomial mais gerais do que a regressão linear, Por quê? Porque esses modelos trabalhavam com uma única variável x. Então, a gente precisa estender para uma outra vertente, que é a regressão linear múltipla. Então, por exemplo, a regressão linear múltipla, quando a gente está modelando apenas duas variáveis explicativas para explicar a variável y, é dada por essa representação aqui. Então, você tem sempre, de novo, beta 0, mais um beta 1 multiplicando pela primeira variável que você tem, mais um beta 2 multiplicando a segunda variável que você tem, ok? Então, é essa a nova estrutura que a gente está trabalhando, tá? Se você fizer esse x2 igual ao x1 elevado ao quadrado, a gente cai aonde? No modelo de regressão quadrática polinomial que a gente viu, Mas agora, no modelo de regressão linear múltipla, nesse modelo aqui, a gente assume que x1 e x2 não têm nenhuma dependência, são variáveis totalmente diferentes coletadas ali no meu estudo experimental, tá certo? Agora, o que é esse desenho aqui? Olha só, gente, quando a gente ajustava um modelo de regressão linear simples, com y e x, o que era o desenho do nosso ajuste? Era uma simples equação de reta que a gente via num plano ali 2D, a nossa retinha. Agora, quando eu ajusto um modelo como esse, qual que é o comportamento agora esperado pelo meu modelo? É essa equação aqui, ó, beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2. E qual que é a representação geométrica disso? É um plano. Então, por quê? Porque agora a gente tem que ponderar uma variável x1 mais uma outra variável x2 também. Então, o gráfico desta equação aqui no meio é de um plano. E esse erro aqui vem exatamente para trazer essa flutuação das observações que vão estar acima do plano e as observações que vão estar abaixo do plano. Então, conseguiram enxergar? Agora a gente sai de uma simples equação de reta do modelo linear simples para uma equação que traz para a gente um plano num espaço 3D, ok? Então, agora no banco de dados, gente, que você for ajustar esse modelo aqui, ó, você tem que coletar não só as observações y, mas também as observações para a variável x1 e as observações para a variável x2, Não é mais apenas duas variáveis, não. Agora vai aumentar o número de variáveis explicativas que explicam a variável resposta y, ok? Mas o que não muda, gente, é a função desvio. A função desvio continua a mesma. Então, aqui no caso, vai ser a diferença dos y's com o que? A equação daquele plano, Exatamente para eu ponderar as distâncias verticais de cada bolinha dessa com respeito a esse plano. Então, aqui eu vou colocar as variáveis seguindo o índice i da minha primeira variável e acompanhando o beta 2 eu vou colocar as variáveis seguindo o índice i aqui da minha segunda variável explicativa.
E aí você monta de novo a sua função desvio, deriva com respeito a beta 0, deriva com respeito a beta 1, a beta 2 aqui iguala a 0, né? Monta o seu sisteminha 3x3 e prova que é uma trinca que você vai ter que representa o mínimo local, né? Ponderando lá as derivadas de grau 2, ok? Então o sistema que você precisa resolver agora é assim, ó. Então, as somas que vão começar a aparecer, pessoal, agora elas também vão trazer a variável x2, né? Antes, lá atrás, as somas dependiam, muitas das vezes, ou só da única variável x que você tinha, ou de um produto da x com o y, ou só do y, né? Agora, como a gente está trazendo essa variável x2, então a gente vai ter a soma do x2, a soma do x1, a soma do produto de x1 com x2, por exemplo. Mas a ideia para a construção desse sistema, gente, não vai mudar. É simplesmente minimizar essa função de desvio aqui e minimizar uma função matemática com respeito a 3 parâmetros, ok? Então, quando você resolver esse sistema aqui, você vai ter o seu ajuste de quadrados mínimos, B0, B1, B2, que é uma estimativa para esse plano aqui, ó, né? Esse é o plano que você vai obter as estimativas para B0, B1 e B2, que relaciona as variáveis x1 e x2 com a variável resposta y, ok? Vamos ver um exemplo, então. Vou abrir o VCN daqui a pouquinho. Então, aqui está o exemplo que eu vou fazer, gente. Recomendo vocês replicarem na sequência, me acompanhando aqui. Então, a gente tem os dados, como eu falei agora, né, de uma variável y, que é a nossa variável resposta. Agora, também uma variável x1 e uma x2. Então, essa é a diferença com o que a gente viu anteriormente, né? A gente traz uma nova variável diferente, que não tem dependência com a outra, que explica a nossa variável resposta y, tá certo? Então, não nos interessa no momento saber de onde veio, né, essas variáveis, enfim, e a gente quer ajustar o modelo de regressão linear múltipla, este modelo aqui, considerando o método dos quadrados mínimos, né? Então, a gente vai precisar resolver esse sistema aqui, que é o que o VCN resolve. Então, vamos lá para o VCN, então. Então, estou abrindo aqui, gente. Deixa eu fechar esse outro que eu já havia fazendo. Então, vocês veem ajustes de curvas, e aqui tem dois termos, olha, que eu chamo de ajuste linear múltiplo com termo independente e ajuste linear múltiplo sem termo independente. O que é esse termo independente? É o que a gente chama de beta zero, né, o nosso intercepto. Então, quando tem o termo independente, é que você está no modelo, né, beta 0 mais beta 1, enfim. E ajuste linear múltiplo sem o termo independente é quando você modela sem o beta 0, você já começa direto do beta 1. Não é o nosso interesse agora, a gente quer sempre aqui nessa disciplina com um termo independente. Isso vai depender da situação prática, tá, gente? Às vezes não faz sentido você ajustar um modelo com beta 0, você vê que ele não é significativo, enfim. Bom, então aqui está o nosso layout. Vamos começar com quantos pontos que a gente tem? São 6 pontos. E a gente tem ó, aqui duas variáveis independentes. Se eu colocar 3, aí vai aparecer o x3. Se eu colocar 5, aí você pode ir aumentando de acordo com o número de variáveis que você tem. Então, no nosso caso, são apenas duas. x1 e x2, vou dar aquela pausa esperta para colocar os dados, tá? Bom, então eu coloquei os nossos pontos aqui, né? Só vocês virem aqui nos dados, pegar os pontos, coletar. E agora botar para calcular, né? Então ele tem exatamente, gente, aqui ó, que eu falei, aquele sistema de equações lineares com esta matriz de coeficiente e esse vetorzinho de constante, que é o que a gente havia falado aqui anteriormente, que vem do ajuste de quadrados mínimos, tá? Em particular, gente, o VCN não trabalha com gráficos aqui para o modelo de regressão linear múltipla, né? Porque esses gráficos eles vão ter que ganhar, na teoria, novas dimensões, né? Até essa dimensão aqui a gente conseguiria enxergar que é aquela dimensão 3D, mas aumentando o número de covariáveis, aumenta também a dimensão, né? Então fica difícil de você enxergar, né, visualmente aí o ajuste. Mas qual que é o ajuste que ele soltou para a gente? Ele soltou esse ajuste aqui, ó. Então, esta é a equação que está estimando o beta 0, o beta 1 e o beta 2 do modelo de regressão linear múltipla. A gente tem aqui a nossa função desvio, tá? E também o coeficiente de determinação. Então, deixa eu ver aqui como é que está no slide. Então, a gente resolveu esse sistema, né? Colocando os valores de somatórios nesse sisteminha aqui, que foi o que o VCN fez. E a gente obteve, então, a função desvio, tá? E a gente consegue obter dos dados também esse soma do y ao quadrado, e jogando na fórmula do coeficiente de determinação, você obtém o valor que está lá no VCN, que acho que vocês já estão bem acostumados com a fórmula do coeficiente de determinação, né? Então, é esse valor aqui, ou seja, as variáveis x1
e x2 que entram para o modelo nessa estrutura linear que a gente está vendo, né, elas conseguem explicar aí aproximadamente 98% da variabilidade da resposta, que é o y, em torno ali da sua média. Então, essas variáveis estão conseguindo aí praticamente explicar tudo, né, da variável resposta y quando elas são incluídas nesta representação aqui. Okay? Então, você está tendo aí um bom ajuste, sim. Aqui em cima, a gente não muda, você tem os y estimados, né, e o resíduo. Como é que você encontra esse y aqui, por exemplo? É colocando o 0 e o 0 aqui nessa equação. Esse valor aqui, como é que você encontra? Colocando o 2 e o 1 aqui nessa equação, ok? E as distâncias são sempre calculadas de acordo com o y, com o que seria induzido pelo ajuste do modelo. São as distâncias verticais. Então, essas coisas não mudam, tá? Assim como também não muda a variância residual, né? Qual que é o valor do desvio que a gente encontrou? Era esse. Agora, você divide pelo número de pontos que você tem, que é 6, né? Deixa eu relembrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E subtrai pelo número de parâmetros que você estimou. Quantos parâmetros? 1, 2, 3. E aí você tem o valor aqui de variância residual. Tá certo? E aí, então, a minha recomendação para vocês é repliquem esse exemplo, tentem chegar nos mesmos valores, interpretem esses valores que vocês chegaram, o que está por trás, como é que foi calculado esses valores, tá? Em sentido de VCN, é isso que eu vou estar cobrando lá no trabalho 4, ok? Só que você pode ter mais variáveis explicativas, né? Como eu falei lá no VCN, você pode ter uma x3, uma x4, uma x5, né? E aí é interessante que o número de covariáveis que você entre para o modelo não supere o número de observações que você tem, né? Senão fica muito difícil você ter informação dos dados para conseguir estimar todos os parâmetros. Mas você pode, né, ter um número aí razoável de variáveis para explicar a sua resposta y. Então, claro que quando você começa a incluir novos betas, esse sistema vai ficando cada vez maior, né? E sempre, dependendo da função de desvio, a gente derivando com respeito a todos os parâmetros, então, claro que eu vou estar sempre introduzindo novas equações para resolver esse sistema aqui, ok? Então, eu encerro esse tópico, gente, dizendo o seguinte, que no modelo de regressão linear múltipla, uma pergunta que talvez vocês devem estar se perguntando é o seguinte, será que determinada covariável x ela é importante para o meu modelo? Será que um modelo que eu retirando determinada variável ele seja mais, tem uma qualidade de ajuste melhor? Então, esse tipo de resposta vocês conseguem responder lá em estatística, fazendo testes de hipóteses para esses parâmetros, né? E aí você consegue ver se tem uma variável que realmente tem um impacto para explicar a variável y ou não, ou seja, se ela é importante para o seu modelo. Então, a gente fecha aqui esse assunto de regressão, né, de ajuste e toda a parte inferencial, intervalo de confiança, teste de hipótese, significância das quantidades lá do seu modelo, estimativas de variância, enfim, vocês vão ver com mais detalhes lá em estatística, se já não estão vendo agora, né? Então é isso, a gente se vê no nosso trabalho 4, tá? Já já eu coloco ele no sistema para vocês. Até mais!